Personagens são escritos para serem divertidos. A menos que você goste de ficar bravo com um desenho, você está assistindo ele justamente para se divertir e esquecer do dia ruim que teve. E talvez, quem sabe, aprender alguma coisa no final do episódio. Acontece que, bem, nem todo caso é assim. Alguns desenhos mais recentes, principalmente, tentam como modo de mostrar a evolução de um personagem, apresentar ele como uma pessoa ruim para depois mudá-lo e tornar alguém verdadeiramente interessante de assistir, como Lars e Steven Universo. Ao lado de Ronaldo, Lars foi o personagem mais irritante de Steven Universo. Só que, diferente de Ronaldo, ele aparecia quase todo episódio na primeira temporada. Quando os escritores perceberam que ele tava um pouco demais na série, ele só desapareceu nas próximas temporadas. Tipo, ele ainda era citado ou aparecia volta e meia, mas das incríveis 23 aparições em 52 episódios na primeira temporada, caíram para 2 aparições em 22 da segunda. Essa queda realmente foi alguma coisa. E isso tinha um motivo. O personagem era extremamente chato. Ele sempre tentava mexer com o Steven com aquele ponto de que ele ainda era uma criança. Como a vez que o Steven estava preso com a Connie na bolha, ao invés de ajudar, ele ficou fazendo isso aqui. Ou melhor, o episódio que ele fica com vergonha de sair com um grupo do Creme Azedo e julga o Steven por tentar pedir pra sair com eles. Mas nada se compara com a babaquice que foi o episódio em que o Steven trabalha no Big Rosquinha para repor o Lars. Basicamente, o Steven tem que substituir o Lars porque ele supostamente estava meio mal com as costas, mas não. Eventualmente, o Steven e a Sadie descobrem que esse cara tinha literalmente mentido pra Sadie que não podia trabalhar para aproveitar o dia com os amigos dele. O maior dos problemas até nem era faltar no trabalho. O que mais me irrita aqui é que ele traiu a confiança da Sadie. Aqueles dois só tinham um ao outro a semana inteira e tinham que aguentar um trabalho muito estressante. E mesmo que o Lars nunca tenha se esforçado para isso, era evidente que ele era uma companhia para Sadie. E isso era algo que fazia bem para ela. Ver ele mentir para uma das poucas pessoas que ainda confiava nele foi triste. Esse é realmente o episódio para nos dar raiva do personagem. Com isso, chegamos no episódio Novo Lars. O Steven vê como o Lars tratava mal as pessoas e sente que devia consertar isso. E bem, acontece que o Steven acorda no corpo do Lars. Ele gasta o dia todo fazendo boas ações, falando pro pessoal que ele seria uma pessoa melhor, mostrando pro Buck que animaria as pessoas. O problema é que o Steven comete um dos seus maiores erros e tenta forçar a relação do Lars com a Sadie, falando pra ela que o Lars gostava dela. No fim das contas, todo mundo descobre a verdade, mas o Lars se decepciona com o Steven. O que, sabe, meio justo. Não é legal sair por aí brincando com o corpo dos outros. Mas ao mesmo tempo, o Steven fez coisas boas. O Steven e o Lars era alguém melhor que ele, de certo modo, porque ele demonstrava que se importava com as pessoas. Mas mesmo assim, o Lars se irritou, mostrando que ficaria preso no mesmo personagem por muito tempo. Felizmente, na última temporada do show, observamos uma mudança no personagem. Depois de fugir de uma festa, ele é preso junto ao Steven dentro de uma Topázio. E é exatamente aqui que o processo de mudança no Lars começa. De início, o Steven tenta pensar em algum jeito de fugir dali, mas o Lars não queria colaborar. Ele demonstrava ser o mesmo de sempre, alguém que tá vendo as coisas sempre do jeito mais pessimista possível. Até que em determinado momento, Steven demonstra uma raiva que ele nunca tinha demonstrado e chama a atenção do Lars, que por sua vez demonstra um lado que ele sempre tentou esconder, o seu lado emocional. O Lars fala que tá com medo e não sabe o que vai fazer e se compara ao Steven, uma pessoa que tá sempre ali e gosta de ajudar os outros e que era corajoso, diferente da suposta má pessoa que o Lars era. O Steven então o acalma e fala que ele também está com medo e teme muito o desconhecido e que ele não se vê em um mundo que ele consiga sair dali. O Steven tentou defender todo mundo naquela situação, mas nesse momento ele estava a caminho das diamantes para ser julgado no tribunal por coisas que ele nem sequer tinha feito. Isso leva ao Lars, alguém que sempre tinha visto os problemas do mundo, a pensar por um lado positivo e pela primeira vez na vida tentar seguir em frente e pensar nos planos para se safar dali. O Lars percebe os erros e tenta mudar a partir de agora. Alguns episódios depois, o Lars finalmente se acha. Ele vira totalmente outra pessoa depois de estarem presos no planeta natal. Parecia que ele finalmente tinha se encontrado. Ele entra pro grupo das Off-Colors e salva todo mundo, morrendo no processo, mas adquirindo a coloração rosa depois de ser ressuscitado pelo Steven. Os escritores gostam de mostrar como o Lars muda aqui. Ao invés de se esconder como antes, ele começa a fazer tudo para proteger as pessoas que ele confiava, para que assim, algum dia talvez, ele voltasse pra Terra. Eu adoro muito essa mudança do Lars. Uou, eu realmente passei um tempo a mais do que eu precisava aqui. Então eu quero aproveitar a oportunidade para falar duas coisas. Se inscreve no canal, dá like e comenta alguma coisa sobre o vídeo, eu com certeza vou dar coração no seu comentário. E 2, eu tenho um amigo que me ajudou a fazer as thumbs do canal por um tempo e por isso eu convido vocês a darem uma conferida no canal dele. É de graça e vale a pena dar uma chance. Emery,
The Owl House. The Owl House foi o desenho que marcou a década até esse momento. Seja por causa dos vilões marcantes, por causa de todo o lance da magia, o quão bem explorada ela é, mas acima de tudo, Lumit. O primeiro casal gay a ter passado entre dois protagonistas do Disney Channel foi realmente algo grande. Todo o desenvolvimento que essas duas tiveram foi algo tão bem planejado e que com certeza vai receber um vídeo no futuro. A questão é que quando falamos dessas duas personagens, uma coisa que muitos esquecem é todo o desenvolvimento que a Emily teve, ao nível de você se irritar com ela nos primeiros episódios. A estreia dela é no episódio 3. Logo de cara vemos que ela seria alguém muito chata. A Willow é tipo a melhor amiga da Luz nesse início de desenho, e uma cena antes delas se conhecerem, a Emmett começa fazendo o que seria bem comum pelo resto do desenho, zombar da cara da pobre coitada da Willow. Acontece que a Willow era uma das estudantes mais fraquinhas da escola, mas isso acontecia porque ela não seguia o caminho que queria seguir e tinha que fazer um curso que ela não gostava. E a Emmett sabia disso, ela zombava da cara dela e era das pessoas que começava com o lance de bulinar a Willow. Mas isso era até ok comparado ao que veio a seguir, porque ela tentou dissecar a Luz no meio de um episódio. É, bom jeito de conhecer a sua namorada, Luz. Mas não era só isso. 2 episódios depois, ela destrói totalmente o bolinho do King, totalmente de graça, tipo, por quê? Mas apesar desse ódio ao Willow existir, ela foi lentamente se aproximando da Luz, meio que entendendo do lado dela e cada vez mais seguindo algumas coisas que a Luz definiu. Elas se entendem depois de passar um tempo juntas na biblioteca e posteriormente conversam entre si, até descobrindo que dividiam gostos parecidos com os livros da Azura. Mas a gente nunca sequer soube por que ela era tão brigada com Willow. Até que de repente um episódio, eles acabam visitando as memórias passadas do Willow. Acontecia que as duas eram amigas no passado, mas do nada, a Emmett saiu de perto da Willow e ficou perto da Bosch e as esquisitas lá. O que o episódio nos mostra é que o Willow era muito fraca e isso apertava a amizade das duas. Até que um dia a Emmett foi 100% brava e falou que as duas não poderiam ser amigas por isso. Tudo isso afetou muito qualquer conversação das duas, porque a Emmett tinha sido tão grossa do nada. Bem, a gente acabaria descobrindo o porquê. Havia mais coisa antes disso. E descobrimos que a Emmett era filha de pais tóxicos que não deixavam ela viver a vida dela. E por causa de boas relações com outros pais, eles forçaram ela a sair de perto da Willow. Todo esse tempo era isso. Quando a Emmett e a Willow conversam entre si, elas começam as coisas de novo. A Emmett começa a dar uma ignorada nos seus pais e entrar cada vez mais do lado da Luz e conhecer os amigos dela, reparando o estrago que ela tinha feito. A série tenta nos mostrar que o momento em que a Emmett vira 100% outra pessoa acontece quando ela troca a cor do cabelo, e eu realmente achei isso muito bonitinho. O cabelo roxo ficou com uma marca da nova Emmett. Depois disso, a Emmett só fez coisas boas, se rebelando contra seus pais, lutando ao lado da Hex Squad contra o Imperador e também possibilitando Lumiri crescer. Gosto de mencionar também o episódio que possibilitou toda essa mudança. Uma vez a Luz arranjou problemas entre a Willow e a Bosch, porque bem, a Emmett meio que tinha parado de implicar com a Willow e daí a Bosch começou a fazer isso. Mas daí a Emmett não só defendeu a Willow, como também entrou pro time dela para fazer ela ganhar, reafirmando a sua nova versão. Mordecai e Rigby, apenas um show. Antes de vocês me xingarem nos comentários, o que sabe, você com certeza deveria fazer, porque o YouTube vai divulgar mais meu vídeo com isso, eu peço que você me escute por um momento. Mordecai e Rigby, além de serem a dupla mais engraçada do início dos anos 2010, também são as pessoas mais babacas do desenho. Um deles é um pássaro que troca o seu amigo pela primeira mulher que aparecer, e o outro faz de tudo pra se irritar pelo motivo mais besta possível. Vamos começar pelo Rigby, porque ele é sem dúvida o cara que mais tem o processo de mudança mostrado aqui. Enquanto Mordecai teve melhoras off-screen, o Rigby tem basicamente algumas temporadas no final para mostrar a melhora dele. Eu diria que enquanto o desenho tem o Mordecai como protagonista no início da série, ele muda para o Rigby nas últimas temporadas. Isso acontece porque depois de alguns eventos, o nosso guaxinim evolui como pessoa. Mas para isso, precisamos entender como era o Rigby no momento que ele era ruim. E a resposta é bem simples na verdade. Ele era a pessoa que causava a maioria dos problemas. Problemas esses aos quais a culpa geralmente caía para ambos, Mordecai e Rigby. E eu me pergunto até hoje como esses dois caras não foram demitidos ao longo de 8 temporadas em um filme. E eu não sei muito bem como fazer um roteiro estruturado disso, então aqui vai um tempo de eu citando as cagadas do Rigby que eu me lembro de cabeça. Terminado seu titão pra lua sem nenhum motivo, ter feito uma caterna enorme no parque quase matando o Mordecai porque ele queria ser o jogador 1, prender ambos no freezer porque sim, o episódio em que ele literalmente contrata um funcionário para fazer um trabalho dele recebendo uma miséria do seu salário, o episódio que ele fica por motivos de irritar o Mordecai dando em cima da Margaret
Margaret. Inclusive esse episódio ficou marcado como o episódio que o Mordecai foi babaca porque ele matou o Rigby. Mas muitos se esquecem que o motivo deles estarem naquela situação em primeiro lugar foi culpa do Rigby, e o Rigby tentou empurrar o Mordecai primeiro. E por causa disso, no reflexo, o Mordecai fez. Ter trapaceado em um jogo de queda de braço e principalmente ter quase causado o fim do mundo, estragando o dia que o Mordecai poderia ter com a Margaret, fazendo ele passar vergonha na frente da garota que ele gostava, porque sim. Tudo isso foi complicado e realmente um período difícil pro personagem. Acima de tudo, ele era barulhento e fazia escândalo por qualquer coisa. Mas algo aconteceu. A Aileen aconteceu. Conforme os episódios foram passando, o Rigby se aproximava de uma personagem que marcaria muito a vida dele. Basicamente, tentando se aproximar mais dela, o Rigby foi cada vez mais tentando ser alguém melhor e realmente melhorando como pessoa. Pra quem não sabe, o Rigby não tinha diploma de ensino médio, e quando ele vê que a Aileen era tão mais esperta que ele, algo desperta na pessoa que o Rigby era, e vai atrás de conseguir o seu diploma para poder merecer a garota que ele queria. Ele primeiro passa em geologia, depois vai até a China aprender uma língua nova, e literalmente passa em educação física com um professor que era o maior inimigo dele. Mas não era só isso, o Rigby era alguém melhor. Aqui você via que eles estavam se esforçando cada vez mais no trabalho, tanto que ele passou basicamente uma semana fazendo o trabalho dele e o do Mordecai. O foco da série mudou aqui, era bem menos sobre o Rigby e o Mordecai quase indo pra rua e mais sobre a evolução dos personagens. Tanto é que o Rigby foi apresentar o seu discurso se formando no ensino médio em rede nacional, e isso, além de mostrar que o Rigby era uma pessoa melhor, evidenciou como o Mordecai era uma má pessoa. Mordecai. Como descrito pelo meu grande amigo Silveira Alan, enquanto o Rigby começa lá embaixo e se redime ao longo do desenho, o pássaro faz o caminho contrário. Na minha visão, o Mordecai não era a melhor pessoa do mundo no início da série. A questão é que esse cara conseguiu se afundar cada vez mais. Ver toda a relação que ele desenvolveu com a Margaret, pra depois ficar com a CJ, pra depois beijar a Margaret, pra depois se reconciliar com a CJ, pra depois ferrar tudo de novo no casamento do Musculoso e dizer que ainda gostava da Margaret. Tipo, caramba, cara, pega um lado e fica nele, não fica mudando toda hora. Inclusive, falando no casamento do Musculoso por um instante, por que tu foi estragar a cerimônia de casamento de um amigo seu? Tipo, vai se ferrar. Também quero mencionar o quão babaca ele foi com o Rigby de graça em alguns momentos. Por exemplo, eu não acho que o Rigby está se divertindo nessa cena, mas isso foi algo que aconteceu. O importante é que o ponto de mudança chegaria para o Mordecai. Diferente de todos os personagens aqui, a mudança dele é mais fora de tela, e eu diria que ela está dividida em dois momentos. No momento em que ele vai para Tocolândia e no epílogo 25 anos depois. É muito legal ver o Mordecai sendo resgatado pelo Rigby aqui. Mostra como o Rigby evoluiu como personagem, e no fim ele é mostrado dando um bom conselho para o Mordecai, falando que ele tem que focar mais em melhorar como pessoa, esquecer das garotas, pensar em se desenvolver pessoalmente. Tanto que ele vira uma pessoa incrível no final do desenho, seguindo carreira com arte e, no fim das contas, virando uma pessoa totalmente diferente do que ele foi algum dia. Eu adoro Anfíbia e eu estou indo bem na minha missão de citar esse show toda vez que eu tenho oportunidade. Mas eu juro que faz sentido dessa vez. A Sasha sempre foi a garota menos gostável de Anfíbia. Você é um nerd esquisito que vai bem na escola, você se identifica com a Marcy. Você é alguém que tá perdido na vida e só segue o caminho dos outros e acaba entrando confusões no meio disso, você se identifica na Anya. Mas por que você se identificaria na Sasha? Por gostar de liderar um grupo? Bem, isso até é verdade, mas por boa parte da série, se ver na Sasha era sinônimo de ser alguém manipulador. Ela é nos apresentada como alguém que tá sempre ferrando com a Annie e quer que ela siga as suas regras. Tanto que isso sempre foi algo ruim. Quando ela volta na série, ela é vilã da história toda, tendo uma briga com a Annie depois de se aliar com os sapos da torre, que são basicamente os vilões da história. O que acontecia é que a Sasha era uma pessoa manipuladora e bem convincente. Ela forçava os outros a fazerem o que ela queria. Tanto que ela entrou pro lado do mal de Anfíbia porque achava que conseguiria mais poder com isso, e era isso que a Sasha gostava. A sensação de que não importava o que acontecesse, as pessoas te respeitariam. Isso leva a Sasha a desenvolver todo um plano contra a Annie e Marcy para tomar conta de Anfíbia. Basicamente, enquanto vemos a visão principal das duas querendo arranjar um jeito de voltar para casa, a Sasha tenta ganhar força interna para fazer os sapos se rebelarem e tomar conta de Anfíbia. Inclusive, é muito dolorido ver ela se aproximando da Marcy e da Annie com o discurso de que ela tinha mudado e que era uma pessoa melhor e que não as manipularia, pois viu que ela só errou no passado. O triste é que nós sabemos que a qualquer momento a Sasha as trairia, mas a Annie e Marcy não, tanto que sentimos muita dor quando essa cena realmente acontece. A Annie é quem mais sofre aqui e se sente devastada por acreditar nela de novo, porque ela deveria acreditar em alguém que era tão manipulador assim. Felizmente, o ponto de virada acontece na temporada 3, quando a Annie fica presa no mundo dos humanos e a Marcy é mentida como prisioneiro. Ela foi justamente quem sobrou para liderar a Anfíbia e começar uma rebelião contra Indris, que aliás é o novo vilão da obra, depois de ter reassumido o poder e se revelar como um tirano. De início, o Grime tenta convencer a Sasha a mentir de novo e enganar o povo de Orchwood
Wardwood para tirar vantagem. Mas a Sasha não estava bem com aquilo. Ao ver o quanto o povo de Wardwood gostava e confiava na Annie, a Sasha sente o que perdeu, o reconhecimento de outros quando se é uma boa pessoa. Junto a isso, ela sente algo que nunca tinha sentido na vida, a culpa. E com essa culpa ela fica brava consigo mesma. Mas ela explode mesmo ao ver o diário da Annie e percebe o quanto uma das pessoas mais incríveis acreditou nela em algum momento. A Sasha imediatamente percebe aquilo e sente que ali era um aviso para ela mudar. A Sasha seria alguém melhor, alguém que não faria mais nenhum esquema, alguém que transparecesse honestidade. E bem, se resta alguma dúvida, depois desse episódio a Sasha tem uma reformulação completa e vira uma das líderes da rebelião contra o Andrews, se tornando uma das personagens mais incríveis desse show. Uou, você assistiu mais um fim de vídeo. Nesse momento são 9h05 do dia 29 de março e eu tenho que acabar esse vídeo pra amanhã de algum jeito. Eu acho que eu vou dar um jeito nisso, mas eu tô vendo que vai me dar um trabalho. De qualquer forma, quero agradecer muito a você que me ouviu até aqui, aos membros por serem incríveis, com o agradecimento especial do Eduardo Moraes, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!